Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, boa noite Diego, boa noite Lúcia, sempre bom ter vocês por aqui, olá, excelente, vamos aí mais um bate-papo, boa noite Fernanda, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer aqui mais um bate-papo aí, falando de negócios sociais. Boa noite, virtuoso na área aí, com IEPC, Instituto do Rio de Janeiro. Muito bom ter vocês por aqui para esse bate-papo aí, mais uma vez, sobre as organizações da sociedade civil, os negócios de impacto social, impacto ambiental, o que representa isso para a nossa sociedade como um todo. Vamos seguindo aqui uma série de lives, uma série de bate-papos a esse respeito. E hoje estamos trazendo aí o tema que é organização da sociedade civil ligada à empresa privada. Né? O que é isso? Né? Como funciona isso? O que é essa ligação? A gente vai esperar mais um pouquinho, dar mais um minutinho, que eu vi que o pessoal tá chegando, né? Para a gente não começar logo de imediato o assunto, né? Então, vou me apresentar aí para alguém, as pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou Marcos Rocha, faço parte da equipe do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, o Birô Social. Nossa missão, nosso propósito, né, de existência do Birô Social é ajudar a diminuir as desigualdades sociais, né, no Brasil, no mundo. Boa noite, Nilson. Bom ter vocês por aqui, é sempre uma honra contar com a presença de vocês aí nesse bate-papo. Durante a nossa conversa, se tiver alguma pergunta, alguma coisinha, podem colocar aqui que eu vou tentar ler e a gente pode aí trocando uma ideia de alguma pergunta, alguma questão. Tudo bem? Então tá bom, vamos aí iniciar essa conversa. Organização da sociedade civil ligada à empresa privada, né? Que tipo de ligação é essa que a gente está falando, né? Mas assim, para a gente começar essa conversa, a gente precisa colocar alguns conceitos, né? Quando a gente fala organização da sociedade civil e entidade privada, o que é uma coisa, o que é a outra coisa? Organização da sociedade civil, nós já vimos, né, anteriormente, que está dentro do terceiro setor. Existem algumas características próprias, né, algumas naturezas jurídicas dessas organizações, são as associações, as fundações, as entidades religiosas, né? Elas não podem distribuir lucro, na verdade não podem distribuir superávit, não tem dono, são características, né, das organizações da sociedade civil. Já uma empresa privada, a característica dela é segundo setor, né, mercado, tem uma finalidade econômica, tem uma finalidade lucrativa, ela tem proprietários, sócios, pessoa física, pessoa jurídica, né? E como que a gente pode unir essas duas entidades, né? Essas duas naturezas jurídicas, de que maneira a gente pode unir? É o que a gente está falando depois desses conceitos, né? Como é isso, né? Uma organização da sociedade civil ligada a uma empresa privada, né? Boa noite, Amanda. Muito bom ter vocês aqui também, a equipe do Birô Social toda aqui presente. Muito bom, muito obrigado. Então a gente percebe que existe, por que ligação, né? Porque existe uma necessidade do investimento privado nas organizações da sociedade civil. Isso é fato. Sozinha, sem esse investimento do setor privado nas associações, nas fundações, é muito difícil ela ter condições de sustentabilidade. Talvez
nós estamos falando isso até pela ineficiência do Estado, né? Eu acho que a gente pode chamar assim, uma ineficiência do Estado, né? Que coloca isso como uma urgência, né? A gente tomar novas iniciativas, novas propostas, né? Para vários setores que são setores fundamentais na economia. Não é só no Brasil e no mundo, né? Está sendo muito discutido cada vez mais essa ligação, o investimento privado como complemento das ações do Estado, em vários segmentos. Em especial, a gente percebe essa necessidade nos segmentos voltados para a área de saúde, em todos os níveis da área de saúde, na área de educação, geração de emprego e renda, do esporte, do lazer. A gente percebe que é importantíssimo essa, não interferência, mas esse incentivo, né, do investimento privado nas organizações sociais. Isso é fundamental. Mas a gente precisa quebrar, antes de tudo, algumas resistências, alguns paradigmas. São muitos paradigmas, muitas resistências que nós estamos falando. Quando a gente está falando em iniciativa privada, empresa mais associação. Boa noite, Ricardo. Muito bom ter você aqui também. Gerson, estou vendo vocês entrarem, muito bom. Prazer ter vocês aqui. Esses paradigmas, né, essas resistências que a gente tem que quebrar, são muitas, mas umas assim que são bem comuns a gente escutar. As entidades do terceiro setor, né, as organizações da sociedade civil, são só assistencialistas, são só filantrópicas, são só beneficentes. Isso é um paradigma que nós precisamos mudar, precisamos quebrar um pouco esse paradigma, que não é isso. Uma associação ou uma fundação não pode emitir nota fiscal de serviço, nota fiscal de venda de mercadoria. Já ouvi muito contador, muito advogado mesmo, falar sobre isso, que não pode, a legislação não permite. Isso é um grande paradigma que precisa ser quebrado, isso, né? Que uma associação não pode ter lucro. Lucro não, mas ela pode ter um superávit, né? Você não pode distribuir o lucro. O lucro tem que ser aplicado na própria associação, na própria fundação, na própria organização. Então é um paradigma falar que não pode ter lucro. Deve ter. Nada funciona sem no vermelho, né? E outro paradigma é que os dirigentes não podem ser remunerados em hipótese alguma. Mesmo que já temos legislação que saiu sobre isso, que confirmou, né, que veio confirmar, dar um aval na remuneração dos dirigentes, ainda existem muitas dúvidas. A lei saiu recente, 2014, depois 2015, e ainda as pessoas têm dúvidas se dirigentes de associações, de fundações, né, das organizações da sociedade civil, podem ser remunerados, né? Infelizmente, é muito difícil. Vocês estão escutando bem? Porque eu vi alguma mensagem aqui que o áudio não está saindo muito bom. Eu não sei se vocês estão escutando muito bem. Dá uma alôzinha aqui, tá? A gente repete alguma coisa se precisar, tá bom? Então a gente percebe que nós temos aí muitos paradigmas para serem quebrados, muitas barreiras mesmo aí, que são aí mitos para serem derrubados com relação a isso, né? Bacana. Obrigado, Sueli. Lúcia, ótimo. Então, a gente vai falar assim, quais são essas ligações? Que ligações tem uma organização da sociedade civil com uma empresa privada? Tá? Uma primeira ligação é que nós podemos falar de uma organização da sociedade civil e uma empresa privada. Projetos incentivados, tá? Projetos incentivados é uma ligação entre entidades, organizações da sociedade civil e empresa privada. Por quê? Uma entidade da organização da sociedade civil pode elaborar projetos, que existem alguns projetos em diversas áreas que são incentivados. Significa o quê? Uma entidade, organização da sociedade civil prepara um projeto, por exemplo, na área de saúde, existem alguns projetos específicos, na área de esporte, criança e adolescente, com idosos,
pessoas com deficiência, geração de emprego e renda, um primeiro emprego, cada um do seu ministério. Esse projeto sendo aprovado no respectivo órgão ministério ou órgão secretarias, né? Esses projetos incentivados são a níveis federais, estaduais, alguns municipais. Sendo incentivado, aí essa associação, essa organização da sociedade civil pode, através de uma parceria com a iniciativa privada, com uma empresa privada, buscar um patrocínio. E essa empresa privada, ao patrocinar esse projeto, tem um benefício fiscal de um determinado percentual do seu imposto devido, imposto de renda, ou ICMS, ou ISS, dependendo do nível do incentivo, né? Então, uma primeira ligação que a gente vê que existe é essa, empresa privada versus organização da sociedade civil com projetos incentivados. Uma segunda ligação que a gente pode falar é a responsabilidade social e ambiental. Para a ISO 26000, que é a ISO da responsabilidade social corporativa, né? As empresas privadas de qualquer nível, qualquer área de atuação, qualquer natureza jurídica, todas podem obter essa certificação e deveriam ter a responsabilidade social e ambiental que nós falamos até outro dia, né? E para poder se certificar, uma empresa ela precisa, por exemplo, cuidar dos seus funcionários, da saúde, da educação, do meio ambiente, da sociedade, da comunidade que ela está inserida, com projetos sociais que não precisam ser incentivados. E esse tipo de projeto podem ser executados pelas organizações da sociedade civil. Então essa parceria existe até para obter uma certificação de uma empresa privada, por exemplo. Outra ligação que tem empresa privada com organização, a renúncia fiscal. Existem legislações da renúncia fiscal, quer dizer, o governo abre mão de determinada parte do seu imposto, quando você faz uma doação ou faz algum trabalho na área social, na área ambiental. Então, por exemplo, na legislação de renúncia fiscal, toda empresa de lucro real pode doar para uma organização da sociedade civil, para projetos diretos, né, na área de saúde, de educação, de preservação do meio ambiente, até 2% do seu lucro operacional bruto, mais 1,5% do lucro operacional bruto para pesquisa, para desenvolvimento, uma ligação que pode ser feita entre a organização da sociedade civil e a empresa privada, tá? E uma outra ligação que eu vejo que é uma das mais importantes, que é essa parceria privada, são os negócios de impacto socioambiental, que a gente vem falando, que é uma das principais ligações que eu vejo de empresa privada com organização da sociedade civil. E a gente vai falar um pouquinho disso, o que é essa ligação? Já falamos umas outras vezes, né? O que é um negócio de impacto socioambiental? A gente até vai rever um pouquinho isso. Boa noite, Tiago. Tiago Bandeira, do Rio de Janeiro, lá da Asas. Muito bom ter vocês aqui. Qual é o conceito de negócio quando a gente fala, né? No mundo corporativo, né? Negócio. Comércio, indústria, serviço, é aquilo que não é o lazer, né? É o negócio. Esse é o que a gente entende por negócio, né? É uma ocupação, uma atividade, um trabalho, né? Que visa obter lucro. Isso é negócio para a gente no mundo corporativo. Mas e o conceito de negócio de impacto socioambiental? Primeiro a gente vê a palavra impacto, né? Impacto é um efeito muito forte. Então o impacto socioambiental é um efeito muito forte na sociedade, um impacto muito forte no meio ambiente. Esse negócio é um negócio com atividade econômica e finalidade não econômica, e que pode mudar a realidade das pessoas, mudar a realidade de comunidades. É um negócio que tem mecanismos para soluções de problemas sociais, para solucionar problemas ambientais. Como funciona esse negócio
de impacto socioambiental, né? Funciona como qualquer outra empresa essa modelagem, esse modelo, né? A diferença é que esse modelo de negócio, essa empresa, se nós podemos falar assim, chamar de empresa social, ela já nasce pelo menos com um dos seus objetivos, um dos seus propósitos, né? Resolver algum problema social ou algum problema ambiental. Problema social pode ser na área da saúde, na área da educação, da própria assistência social, de gerar emprego e renda, né? Tirar as pessoas da pobreza, cuidar do meio ambiente, de renovação. Então, esse é o principal diferença do negócio social. Nós já vimos que une os três setores, né? O setor do segundo setor, né? Que são as empresas focadas no lucro, mais o terceiro setor, que são as organizações focadas no impacto social, no impacto ambiental, e o primeiro setor, que é o governo, focado nas questões essenciais da sociedade. Vamos dizer assim, é o principal conceito, definição de negócio social. É uma das melhores ligações que eu vejo entre organização da sociedade civil e empresa privada, porque traz uma relação onde todo mundo ganha. É a relação que a gente fala, é o ganha-ganha, né? A empresa privada, ela ganha sim com reduções, com benefícios, né, com contrapartidas, né, de redução tributária, ela ganha com marketing social, com aumento de faturamento muitas vezes. A sociedade, né, a comunidade ganha com os projetos, com o impacto causado pelo negócio em qualquer das áreas necessárias, principalmente as comunidades em vulnerabilidade social. O Estado ganha porque está sendo complementado, complementado às ações dele, do Estado, isso em função desse formato, desse modelo de trabalho. E o planeta todo ganha. Isso é sem sombra de dúvida, né? Quando a gente está cuidando das relações entre as pessoas, cuidando do meio ambiente como um todo, né? Essa ligação, né? Essa parceria, nós podemos dizer que é um novo capitalismo. Nós podemos até comentar isso, né? Por que isso, né? Porque gera uma consciência social unida ao lucro. Consciência social mais lucro. É possível isso. As empresas não substituem o papel do Estado, na verdade, né? Elas complementam essas ações do Estado e com mais qualidade. Nessas ações com muito mais qualidade. Quando a gente monta um modelo de negócio social, como empresa privada realiza, por exemplo, atendimento na área da saúde, de qualidade para as pessoas do SUS que atendem atendimento de SUS ou para aquelas que nem têm SUS, você está atendendo com a mesma qualidade que essa organização, essa empresa atende paciente privado. Então, complementação do Estado e com muita qualidade, né? Acabam com isso garantindo acesso, né, aos produtos, aos serviços essenciais da população, principalmente da população de menor renda, né, das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Acabam melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? A gente entende que essa parceria une um impacto positivo da filantropia, vamos dizer assim, do lado filantropia, com a sustentabilidade financeira do empreendedor, do empreendedorismo. A gente não está falando numa transformação de empresa convencional em uma organização do terceiro setor, né? Por exemplo, na forma de uma associação, de uma fundação. Não é pegar a empresa privada limitada e transformar numa associação, nada disso. Mas na verdade é aproximar esses setores, né? Aproximar o terceiro setor, que é uma associação, do segundo, né? Através de um planejamento estratégico para uma finalidade comum, né? Esse modelo remunera o detentor do capital investido, que é o segundo setor. Gera um impacto social e ambiental para o terceiro setor, que é o terceiro setor, e complementa as ações do Estado, né, que é o primeiro setor.
a gente fala assim, como funciona isso na prática? Isso na prática funciona? É simples? É fácil? Não, nós realmente podemos falar, não é fácil, não é simples. Não é simples porque existe muito desconhecimento. Existem não só, vou falar para vocês, dos órgãos públicos mesmo, que não estão acostumados a trabalhar com alguns modelos, né, que fogem daquele convencional, né, fogem daquela caixinha, então é tudo mais difícil. Mas como é legal, como existe uma legislação, é possível, né? Esse negócio de impacto socioambiental, né, aproxima os três setores, né, envolvendo, interligando as finalidades econômicas com as atividades econômicas. Finalidades não econômicas mais atividades econômicas, né, gerando receita para a sustentabilidade desse negócio, né? O que ele faz? Ele une uma organização da sociedade civil, terceiro setor, natureza jurídica, por exemplo, de uma associação, que tem as suas finalidades não econômicas, né, voltadas ao desenvolvimento de programas com características socioambientais e que tem um interesse coletivo, mas a empresa privada, segundo setor, que é dona do capital, do investimento, dos bens, dos equipamentos, da marca, da carteira de clientes. Vamos unir os dois. A associação, através de um instrumento jurídico próprio, tá? Vamos dizer assim, vai fazer uma gestão da empresa privada. Ela vai se responsabilizar pelas receitas, pelos pagamentos das despesas, inclusive remunerando o capital investido. Porém, não distribui qualquer parcela de superávit. Caso haja o superávit, que é o lucro, ela não distribui, ela reinveste no negócio. Nós vamos falar assim que esse negócio é igual ao negócio convencional e tradicional, esse modelo. Ele deve gerar suas próprias receitas a partir de venda de produtos, a partir de prestação de serviço, tá? Conforme a sua área de atuação, né? Educação, saúde, geração de emprego e renda, tecnologia, crédito alternativo, inovação na área industrial, esporte, lazer. Mas a motivação principal do negócio, ou vamos dizer assim, o propósito de existência dele, principalmente é uma causa socioambiental, resolver um problema socioambiental. E aí nós vamos falar que nesse modelo não existe conflito entre ambição social e ambição econômica. Não pode existir esse conflito para esse negócio, esse planejamento, esse negócio socioambiental, né, de impacto, funcionar. Não pode existir esse conflito. O detentor do capital ele vai receber o que é devido ao seu investimento, à sua colocação do investimento, do capital próprio, dos equipamentos. Só. O lucro é social e todo mundo ganha. A gente vem, né, nesses últimos anos aí, nos últimos 12, 13 anos, nos dedicando muito para levar esse modelo de negócios para empresários, para contadores, advogados, economistas, né, através aí de muita palestra, de muito curso. Nós fomentamos essa discussão nos meios acadêmicos, nas associações de classe, né, comissões do terceiro setor da OAB, comissões do conselhos de contabilidade, regionais de contabilidade. Porque, infelizmente, né, no nosso modelo legal, né, na nossa legislação hoje, ainda não está contemplado nesses sistemas legais esse modelo, né? As organizações da sociedade civil tradicionais, sem fins lucrativos, e as empresas convencionais voltadas para o lucro, são instituições reconhecidas, regidas por legislações específicas próprias, mas que não se interligam. Esse é o grande, vamos dizer assim, grande problema, elas não se interligam. Esse modelo com ligação, né, entre negócio de impacto socioambiental e empresa privada ainda não é uma categoria de negócios reconhecida pela nossa legislação. E essa é uma discussão que a gente sempre gosto de trazer para contadores, para advogados,
para a gente mudar essa questão, mudar isso. Essa discussão sempre esbarra em questões fiscais, né? Essa discussão de modelo de estrutura, né, empresarial, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, né, ou econômicos, né, sempre esbarra, sempre leva a gente às questões fiscais, né? Como proceder corretamente para cumprir com as legislações, cumprir com as obrigações acessórias. Responder isso é questão fundamental, né? Quando nós falamos nesse tipo de envolvimento, de parceria, de ligação, né, entre a empresa privada e a organização da sociedade civil, nós estamos falando sempre nisso, né? A questão fundamental é realmente essa, né? É a parte fiscal, como responder a essas questões fiscais, né? E a gente que trabalha, implanta isso, né, há muito tempo, a gente percebe que tem questões que a gente precisa responder com muita clareza, né? Nós temos que estar preparados para responder algumas perguntas que são fundamentais, né? Como os fundadores ou os mantenedores poderão se beneficiar com essa organização? Temos que responder essa pergunta. Temos que estar preparado para isso. Como o capital investido pode ser devolvido ou remunerado adequadamente? Como podemos demonstrar que as atividades econômicas da organização, né, suas receitas, serão empregadas nas finalidades sociais ou ambientais não econômicas? É fundamental a gente responder essas questões, né? Se a gente quer que esse modelo de negócio seja válido dentro das legislações, né, que existem, nós vamos ter que responder sempre essas perguntas, de forma muito coerente e atendendo às legislações que existem. Isso é fato e a gente responde essas perguntas todas as vezes, em cada atendimento, em cada explicação que a gente faz para implantar esse modelo. E o que é necessário fazer então? Vamos criar uma estrutura alternativa. Né? Uma estrutura alternativa, se fosse criada, iria facilitar empresários, organizações para investir em negócios destinados a minimizar os problemas da sociedade. Vocês concordam? Se a gente ajustar, planejar, montar, mostrar um sistema de estrutura alternativa, vai facilitar muito. Né? Nós vamos incentivar isso, fomentar que isso aconteça. E como a gente pode fazer isso também? Né? A própria iniciativa privada, né? Através aí dos nossos representantes legais, né? Eleitos, das instituições que já trabalham nos segmentos, né? Dos órgãos de classe, e aí eu falo aí das comissões do terceiro setor dentro da OAB, que infelizmente ainda as comissões do terceiro setor dentro da própria OAB ainda tratam o terceiro setor como assistencialista, como captador de recursos e não como gerador de recursos. Mas nós temos que fomentar, incentivar para que mude esse conceito, para que nessas comissões, através dessas comissões OAB, comissões dos conselhos de contabilidade, possa ser propostas mesmo, projetos de lei ou emendas, sempre em matéria tributária, para que a gente pudesse criar uma nova natureza jurídica, que possa assim, contemplar o investimento privado em organizações sociais, visando benefício social e benefício ambiental. Isso é possível? Lógico que é possível. Quantas naturezas jurídicas, quantos modelos foram criados por leis, tá? Seria o quê? Uma nova estrutura de negócio que difere um pouquinho do tradicional, tá? Voltada também para o ganho do investidor, mas de alto impacto social e ambiental. É uma organização sem finalidade econômica, mas com atividades superavitárias, ou seja, que geram superávit ou lucro. A gente pode criar alguns modelos, né? Seriam muito mais fáceis para o trabalho se existisse esse modelo. Por exemplo, foi criado, né, não é coisa muito do passado não, mas foi criado, por exemplo, né, por lei, a Eireli. Todo mundo conhece a Eireli. São empresas individuais, né, de responsabilidade limitada.
foi criado por lei isso aí, que tem algumas características, né? Da mesma forma que foi criado isso, poderia ser criada outros tipos, né? Eu até coloco aqui, proponho, a gente pode criar uma empresa de responsabilidade limitada e interesse socioambiental. Sabe como poderia chamar? Nós temos a Ireli, poderia chamar IRLIS, Empresa de Responsabilidade Limitada de Interesse Socioambiental, destinada a empreendimentos sociais e ambientais de interesse comunitário. Como seria basicamente essa empresa de responsabilidade limitada e de interesse socioambiental? É uma empresa de responsabilidade limitada, comum, que se dedica a uma finalidade social e ambiental. Ela seria semelhante às outras, né? Poderia ter um ou mais sócios proprietários, né? Pessoa física, pessoa jurídica, pagar dividendos sobre o excedente financeiro gerado pelo capital investido. Isso definido por lei, regulamento, instruções normativas, né? Esses dividendos ou ganhos, né, deveriam ser baixos, também definido por regulamentos, né? E que poderia também especificar as áreas de atuação, os objetivos sociais da empresa, vedações quanto à geração de renda ou valorização das propriedades, dos bens dos sócios proprietários, né? Para que não sejam pagos assim ou distribuídos dividendos ou ganhos excessivos aos sócios e investidores do negócio. Na verdade, nós estamos falando de criar um novo regime tributário, tá? Talvez misto. Tributação para os dividendos e remuneração do capital investido e isenção ou imunidade sobre as receitas que serão aplicadas nas finalidades sociais. É o que a gente já faz, né? Tivesse um órgão que regulamentasse isso, ou controlador ou certificador, que comprovasse um percentual de benefícios concedidos com gratuidades, que gerasse impacto socioambiental. Por exemplo, como tem o SEBAS, poderia ter que se certificar mesmo para poder operar nesse modelo. E aí, eu vou responder a pergunta que me fizeram aqui. Existe isso em algum lugar do mundo? Existe. E a gente pesquisando, a gente viu que existe, não é de hoje. Na Inglaterra, na década de 90, desde a década de 90, tá? Nós estamos falando já aí um certo tempo, né? Ela reconheceu essa importância das empresas sociais e das organizações da sociedade civil. Na Inglaterra foi criado SIC, Companhias de Interesse Comunitário. Se vocês depois pesquisarem isso, é muito interessante. São empresas limitadas, cujos superávites financeiros são reinvestidos no próprio negócio ou da comunidade. Elas têm lá acesso a fundos públicos, acesso às leis de incentivo, têm renúncias fiscais semelhantes às organizações da sociedade civil no Brasil. É muito semelhante. Só que lá é assim, a empresa limitada junto com a ação social. É mista. Você vai ter associados e tem sócio. Não é uma coisa difícil de a gente imaginar, de a gente tentar e entender. É exatamente o que a gente faz hoje. A empresa privada está aqui, a associação está aqui. A gente não mistura, mas elas têm uma ligação. Cada um faz a sua parte. O outro exemplo que tem é nos Estados Unidos. Lá tem o tipo societário que chama-se L3C. Empresa de Responsabilidade Limitada e Baixo Lucro. Esse é o nome da empresa. Elas foram projetadas lá porque nos Estados Unidos tem alguns princípios, né, que chama Princípios para Investimentos Responsáveis. Que seriam como uma lei de responsabilidade social e ambiental. Lá chama-se Princípios para Investimentos Responsáveis. Então foi criado esse modelo seguindo esses princípios. Era mais ou menos o que a gente teria que fazer. Se a gente criar aqui a nossa IRLIS, né? Empresa de Responsabilidade Limitada de Interesse Social, elas poderiam ser baseadas na ISO 26000, na Lei de Responsabilidade Social e Ambiental. Tem muita legislação para a gente, nos Objetivos do Desenvolvimento Social.
Então, é fácil a gente definir como isso poderia ser feito. Realmente é o melhor dos mundos, né? Para trabalhar com relação a isso, para fazer uma gestão. E a gente percebe que não é só na Inglaterra e nos Estados Unidos, tá? Ele existe na Alemanha, o outro tipo, que eu estou estudando um pouquinho na Alemanha, esse outro tipo. Em Portugal existe um tipo um pouquinho diferenciado. Então os países estão vendo, né, buscando essas alternativas, criando alternativas. Isso demonstra, né, a preocupação, né, de muitas pessoas e de governos, né, em resolver os problemas sociais, problemas ambientais que afetam todo mundo. Isso é bacana a gente ver que existe esse movimento. Nós estamos fazendo isso aqui no Brasil, tá? A gente está fomentando isso no Brasil. Esse modelo de ligação, né, da empresa privada com a organização da sociedade civil, né, terceiro setor, que a gente planeja, faz através de termos de gestão, através de acordos e parcerias, justamente para tentar buscar algo que facilitasse. Hoje isso não é fácil, empresários que já estão trabalhando com isso, nesse modelo, sabem da dificuldade que a gente encontra em legislações perante prefeituras, perante aí governos estaduais, né? Como é um pouquinho difícil, porque também foi muito mal usado as associações, essas entidades do terceiro setor, foi muito mal usado no passado, para desvio de recursos, né? Então esse é um desafio muito grande para a gente. Essa importância desse modelo de trabalho, né, do terceiro setor, com parceria, né, com o setor público, com o setor privado, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer sociedade, em qualquer parte do mundo. Trazer o capital, né, do mercado para o social, para o ambiental. Só isso, né? E a gente percebe, né, que nesses tempos, né, que nós estamos vivenciando, né, vamos falar desses tempos de transformação, né, que nós estamos vivenciando no mundo todo, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente pode denominar o terceiro setor como o setor solidário e também como parte do direito social, está muito vinculado, está muito ligado, né? Esse modelo de negócio de impacto socioambiental, né? Nós temos as organizações privadas com objetivos públicos e ocupando uma posição muito importante, né? Que permite prestar serviços, principalmente, né, serviços de interesse social e ambiental, principalmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, quando a gente trouxe o tema, né, ligação, qual é a ligação da empresa privada com a associação? Como elas podem estar vinculadas? Como elas podem estar ligadas? Hoje o recado foi esse. Existe hoje modelos, mecanismos, planejamentos para fazer toda essa empresa social funcionar, mesmo que juridicamente a gente não tenha ainda a natureza, né, jurídica dessa empresa social, que a gente precisa dar um nome aí, escolher um nome como já existe em outros países, né? E cabe a gente a trazer isso, a fomentar, a buscar esse tipo de nova empresa, né? Então aqui, eu tô vendo que a Lúcia está perguntando, né? A Lúcia lá do Rio, a empresa de impacto social tem a mesma carga tributária a pagar como a de lucro real, ou eles são direcionados para os benefícios socioambientais? Então, lá, por exemplo, né, na Inglaterra, vamos pegar, que é mais ou menos o modelo que eu acho que deveria ter aqui, tá? Em cima da parte de dividendos, retorno do capital, tá? Paga-se impostos normalmente, né? O capital investido, aí você tem o retorno do capital, paga imposto. Ou né, se for dividendo, royalties ou arrendamento, não importa, esse retorno tem que ser pago os impostos normalmente. Mas a receita, se ela é utilizada nas finalidades, não paga. Aí você tem que ter uma imunidade. Mesmo que fosse tratado como isenção, se fosse um modelo de empresa ser criado diferente, né, não deveria pagar,
Porque realmente aí você está fazendo o papel do Estado. Por isso que a gente fala que é um regime tributário misto. Não é difícil fazer isso, né? No mesmo CNPJ, porque a gente pensa, vai ser um mesmo CNPJ, com duas formas de tributação. É possível? Lógico que é. É claro que é possível fazer. Então, respondendo, seria isso, a remuneração do capital paga-se imposto. E nesse modelo de negócio de impacto socioambiental, é isso que acontece, tá? O investidor, aquele que é o capitaliza, que paga, quando ele tem esse retorno, ele vai pagar sobre isso, tá? Aí ele pode ser lucro real, lucro presumido, sem problema. Mas a receita que é obtida, né, a prestação de serviço, aquela nota fiscal emitida, que aí é pela associação, é pela organização da sociedade civil, aí não, porque aí ela está investindo, está aplicando essa receita nas finalidades maiores. Ok? Essa é a ideia dos negócios sociais de novo, e mostrando esse vínculo que tem com as empresas privadas e lançando aí uma ideia, vamos atrás de um regime tributário diferente para esse tipo de negócios de impacto socioambientais que a gente se propõe a trabalhar para ajudar a fazer uma mudança aí na sociedade. Ok, pessoal? Eu agradeço aí vocês. Se alguém quiser, a Fernanda está colocando aí, é muito legal mesmo, né? Se alguém quiser falar um pouquinho mais ou tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente aí no contato @birosocial.org.br, que a gente entra em contato, mandamos materiais, a gente tem muito material, muito e-books para cada uma das áreas de atuação. A gente vai começar a fazer também alguns cursos online sobre toda essa parte. Ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Estaremos na próxima terça novamente, provavelmente com um tema aí que vai falar sobre o que é essa tal de sustentabilidade, que a gente fala muito, tá? Tá bom? Muito obrigado para vocês, grato pelo tempo, estamos à disposição e até uma próxima. Boa noite a todos. Obrigado.